do porquê que surgiu essa necessidade e até quando que surgiu, né? Surgiu justamente com essa necessidade que o Dr. Christian pontuou aí de atender cartórios, né, de pequeno porte, o que escalou, né, com o tempo. Então a gente atende cartórios com a quantidade de títulos não tão baixas hoje e informatizar esse processo do protesto. Então isso começou há muito tempo, né? O nosso primeiro, a gente também tem esse sistema rodando em outros 2 estados, no estado do Amazonas, em todos os 66 cartórios de protesto do interior, né, desde 2014, nós iniciamos lá atrás com o Amazonas, e no Goiás, desde 2016 ali, incrementando, né, os cartórios durante esse período, e hoje nós estamos ali em 40 cartórios de protesto no Goiás. E no Maranhão, como o Dr. Christian pontuou, estamos em 4 cartórios ali desde 2025, atuando, né, com Lago Açu, Lago Verde, Fernando Falcão e Bom Lugar. 4 cartórios aí que toparam realmente essa experiência com esse produto. O sistema, né, ele funciona na web, acho que com esse avanço da tecnologia, a conectividade que a gente tem hoje, acho que torna ainda, né, mais viável esse sistema permanecer web, né, proporcionando mais comodidade pelo acesso, né, em que a gente tem ao sistema na web. Então, eu vou abrir o sistema aqui, mostrar para vocês, né, apresentar aqui os principais pontos do sistema, de uma forma mais resumida, claro, né, o sistema, ele não, por ele atender ali essa parte de informatização do cartório, não significa que ele é tão pequeno, né, ele cumpre ali o papel do que é necessário para o fluxo do protesto funcionar dentro do cartório. Então, desde a chegada do título, cadastro de um título, até o cancelamento, pagamento, emissão da certidão de protesto, então atende a todos esses, né, esses requisitos aí, de acordo com as regras do Maranhão. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês consigam acompanhar. Deixa eu só um segundo. Pronto. A gente visualiza o sistema enquanto eu vou falando. Então, depois, se vocês tiverem quaisquer perguntas aí, por favor, sintam-se à vontade, né, para a gente esclarecer. Bom, como eu mencionei, ele é um sistema web, então acessa, né, de qualquer navegador, de qualquer lugar. O controle de acesso hoje é feito por usuário e senha, e essa aqui é a cara do sistema, bem simples, né. Eu vou logar com o usuário aqui, e aí eu já vou falar para vocês qual que é o primeiro, assim, o que está automatizado hoje aqui dentro do sistema, né? O cadastro de novos apresentantes da CRA, né? A CRA proporciona esse serviço para a gente utiliza desse serviço da CRA, ou seja, todos os usuários, todos os apresentantes novos que são cadastrados lá na CRA, eles também são cadastrados aqui no Protesto 21 Web, que a gente pega lá da CRA. Então, não precisa de uma ação manual para inserir as informações desse apresentante aqui dentro do sistema. Então, o que é cadastrado lá na CRA é refletido aqui nesse sistema, né? O download das remessas da CRA, isso também hoje é automatizado, né? Foi uma questão que a gente discutiu. O próprio Dr. Christian levantou que isso fosse feito diretamente na CRA, né, lá atrás, para poder atender esse SLA que a gente tem, né, com as confirmações. Então, o download da remessa, ele é automático hoje, o que cabe ao cartório, que é alguns procedimentos, né, que o Maranhão exige, alguns preenchimentos de informações que, infelizmente, a gente não tem como coletar na remessa, e as confirmações, elas são feitas. Então, o sistema baixa as remessas automaticamente, valida algumas regras ali de confirmação, por exemplo, o documento do devedor inválido, se o endereço não está preenchido, esses são marcados como devolvidos, né, e essas regras são alinhadas, né, periodicamente,
e se tiver tudo certo com as informações do título que veio da CRA, o sistema já confirma. Então, baixou a remessa, o sistema baixou a remessa, já confirma automaticamente, então lá para o apresentante ele já vai receber a confirmação, e cabe aqui o cartório só seguir preenchendo algumas outras informações para dar um andamento ali para a intimação ou edital do título. Como o doutor Cristi já disse, há uma integração ali diretamente com a Unicred, né, por meio para geração de boleto de intimação. Então, quando você gera uma intimação, automaticamente é gerado esse boleto, né? Esse boleto, quando ele é pago, esse valor é automaticamente enviado ali para a conta, né, do tabelião responsável pela serventia, e esse título ele é marcado como pago. Então, desde que o título entra no sistema, ele passa pelo processo de intimação, o devedor pagou esse boleto, esse valor cai na conta do cartório, e o sistema gera automaticamente esse retorno para enviar para CRA, né? E também eu acho que uma das principais aqui é a integração com a solicitação de selos eletrônicos, né? O sistema já proporciona isso, essa solicitação de selos eletrônicos ali na finalização do título, então essas são as principais integrações de automação que reduz aí realmente a carga manual que o operador, enfim, o usuário que acessa aqui o sistema tem que fazer, né? Bom, eu vou dar andamento aqui e, doutor Cristi, vou te pedir, se você quiser interromper em algum momento para fazer uma pontuação, por favor, fique à vontade para a gente ir conversando aqui, apresentando o sistema. Ô, Matheus, obrigado. Gostaria só de registrar a presença aqui do nosso presidente do Instituto do Rio de Janeiro, meu amigo Leandro. Seja muito bem-vindo. Nós estamos sempre trocando uma ideia, tentando aqui melhorar a vida, e comentei com ele dessa possibilidade de fazer essa live e apresentar nossa experiência aqui do Maranhão, e ele de pronto disse, vou assistir, vai que dá certo para a gente fazer lá no Rio. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom. Bom, eu vou passar pelo sistema aqui, né, de forma mais breve. Como eu disse, o sistema, por ele atender ali os requisitos básicos do cartório, não significa que ele é um sistema simples e pequeno, né, um sistema que atende ali as situações que o cartório precisa para dar andamento de ponta a ponta no fluxo do protesto. Bom, aqui eu já acessei o sistema, né, com o meu usuário, então essa aqui é a tela que os usuários aqui do sistema enxergarão. Inicialmente aqui, a tela inicial, ela vai trazer algumas informações, né, como por exemplo, aqui a gente tem os créditos disponíveis para compra de selo. Esse retorno gerado e não enviado, eu deixei de propósito, né, porque o sistema já faz esse trabalho de enviar os retornos, como eu comentei, é automático, né. A única ação que o usuário tem aqui, manual, é de registrar algumas ocorrências, né. O pagamento, por exemplo, não é uma delas. A partir do momento que o boleto de intimação é identificado como pago, o próprio sistema se encarrega de gerar essa ocorrência de pagamento para esse título, já gerar o retorno e enviar para a CRA. Então, o sistema fica periodicamente ali, durante o dia, né, gerando esses retornos com as ocorrências que vão sendo registradas durante o dia, né, cancelamentos, registro de protestos, enfim, retiradas, os próprios pagamentos. Então, o sistema periodicamente gera esses retornos para enviar para a CRA. Aqui também tem só um exemplo de um requisito, né, um relatório do Siscoaf aqui para títulos, né, apresentados aqui com um valor superior a um valor específico, então ele também é alertado aqui na tela, porque é uma funcionalidade que já existe. O controle dos menus que eu vou passar aqui é feito totalmente ali na configuração de perfis de usuários, né? Eu não vou entrar muito no mérito, até porque a gente, essa parte de configuração inicial e durante o uso do sistema ali, a gente está sempre junto, né, com os responsáveis ali para poder a gente tratar isso. Mas basicamente você consegue controlar aqui o que o usuário, né, vai conseguir enxergar. Então eu preciso de um usuário em que a pessoa vai apenas entrar aqui para visualizar as informações do título. É possível cadastrar, né, dessa forma, criando perfis e usuários específicos. Na parte de cadastro, né, a gente tem aqui várias informações, motivo de protesto, que são os que são registrados ali em cadastro
de títulos manuais, né, os títulos de balcão, as pessoas chegam para apresentar títulos ali, então essas aqui são os motivos que a gente tem, os motivos de devolução, né, que são os que vêm lá do layout Febraban, estão cadastrados aqui para consulta, as espécies, né, e também estão cadastradas aqui, se surge uma espécie nova lá na CRA, também é replicada aqui, né, o cadastro dessas novas espécies. Os apresentantes, né, a consulta das informações dos apresentantes que são cadastrados lá na CRA são refletidos aqui para o cartório consultar essas informações. Então, a exemplo aqui, né, o Banco do Brasil, as informações principais ali são cadastradas aqui para que o cartório consiga visualizar sem sair do sistema, né? Quero saber a informação do Banco do Brasil, tá aqui essa informação. Aí entram outras telas aqui, né, como cadastro de feriados e recessos. É claro que os usuários do Instituto, né, de Protesto do Maranhão têm algumas permissões, por exemplo, como cadastrar espécie, que o cartório não vai ter acesso. Por que isso? A gente tenta padronizar esse sistema de uma forma que atenda às necessidades dos cartórios que estão utilizando o sistema, né, para a gente não fugir muito ali de vamos dizer, particularidades dos cartórios. Então, ter um sistema padronizado é importante para a gente manter, claro, o controle do sistema também, né, e a gente conseguir fazer o bom uso aqui de uma forma mais prática. Então, feriados e recessos é possível ser cadastrado pelo Instituto, tanto quanto pelos cartórios, né, um feriado municipal, por exemplo, onde o feriado é só naquele município ali, o próprio usuário aqui do cartório pode cadastrar, né, e pode consultar também. A tela de parâmetros, isso aqui é quando a gente vai começar a utilizar o sistema, né, claro que numa migração de sistema, a gente precisa cadastrar aqui de onde a gente vai continuar, né, então o cadastro aqui do livro de protestos, né, o número e folha em que parou, do livro de apontamento, de pagamento, tudo isso é configurado aqui, bem como também a configuração da conta, né, lá com a Unicred. Isso é um requisito para a gente começar a usar o sistema, como a integração ela é feita, a geração de boleto é feita, né, lá com a Unicred, a gente precisa cadastrar antes de começar a utilizar, e a conexão com a CRA. Não são muitos parâmetros aqui para serem configurados, são poucos, e a gente também, com certeza, dá todo o apoio no andamento ali, nas configurações, até funcionar, né, e chegar ao primeiro título, a gente vê ele passando pelo processo até o final. Essa parte de assinantes é utilizada ali em edital. Eu vou entrar aqui no fluxo, né, como eu disse, aqui na tela de remessa, o cartório, o usuário aqui nem vê as informações passando aqui, né? Mas é aqui em que entram as remessas vindas lá da CRA. Aqui eu tenho os botões configurados manualmente, mas no ambiente de produção esse botão ele não está disponível por causa da automação que eu comentei, né? Que a gente tem com a CRA. Então, o sistema, né? Esse sistema vai lá na CRA, busca as remessas, traz para cá, gera a confirmação, manda para a CRA. Quando ele faz isso, esses títulos caem aqui numa tela de análise. Essa é a parte manual que eu disse que é necessária para preencher algumas informações que não vêm na remessa, né? Então, a partir do momento em que a remessa chegou, o sistema confirmou e mandou para a CRA, esses títulos ficam disponíveis aqui nessa tela de análise. Por quê? Algumas informações são necessárias, por exemplo, o total de página, né, das imagens ali do título. Então, se o título tem imagem, por exemplo, é preciso colocar aqui para fazer o cálculo correto dos emolumentos desse título, né? E o tipo de intimação também, se ele é um título que ele vai direto para edital, se ele é um título que ele vai ser intimado normalmente. Então, aqui se ele vai ser uma zona urbana ou rural, para a gente calcular também os emolumentos baseados nessa informação. Então, se for zona rural, por exemplo, né, a possibilidade de adicionar quilometragem extra. Então, o estudo foi feito, né, alinhado, testado e está em funcionamento hoje. E essas são as informações que o cartório precisa inserir para esse título e para o próximo passo, que é a intimação. Então, inseriu essas informações aqui, clicou em confirmar, esse título fica disponível para ser gerado a intimação desse título, né? Bom, passando dessa etapa de análise, o título vem para a intimação,
cai nessa tela de intimação, onde você vai conseguir visualizar os títulos, né, pronto para ser intimado. Ao clicar para gerar essas intimações, o sistema vai gerar todos os boletos lá na Unicred, vai disponibilizar aqui e vai disponibilizar a impressão desse boleto. Deixa eu clicar aqui para a gente gerar um boleto. Então, é um boleto padronizado, né, com as informações aqui, uma ficha de intimação resumida com as informações do título e embaixo as informações do boleto, as informações do aviso de recebimento. Então, esse é o padrão que a gente segue. Esse boleto, como eu falei, ele é da Unicred, né, por essa integração gerado nessa conta em que o cartório precisa criar ou cadastrar aqui. Então, essa parte de controle de intimação, basicamente, né, você tendo aqui as intimações, você vai dar um clique aqui nesse gerar intimações, ele vai pegar tudo que está pendente, vai colocar tudo em um PDF, né, com várias páginas, e disponibilizar para a impressão. Bom, depois disso, o registro do aviso de recebimento, né, essa parte, ela também é manual, então, esses títulos que foram intimados, se eles não foram pagos, precisamos registrar aqui o que aconteceu, né, com essa intimação. Então, temos aqui situações, padrões registradas aqui. Então, a opção aqui de intimado, né, é a única que vai encaminhar o título, né, para prepará-lo ali para protesto. Então, uma vez que esse título, que esse devedor ele foi intimado, né, de fato, você registrando aqui como intimado, esse título vai ficar registrado como intimado até aguardando o prazo de vencimento desse boleto, né? Depois do prazo de vencimento desse boleto, o título vai poder ser protestado. Qualquer outra aqui, situação diferente de intimado, né? Esse título ele vai para edital, automaticamente ele vai ser enviado ali para o fluxo, né, da publicação em edital. Então a gente tem aqui situações padrões, né, ausente, mudou-se, zona rural, e qualquer uma delas selecionadas aqui vai enviar o título para edital. Bom, eu vou agora para os títulos editais, depois eu volto aqui para o protesto. Os títulos que forem, né, selecionados para entrar em edital, caem nessa outra tela, onde você clicando para gerar edital, você vai pegar esses títulos, né, que foram encaminhados e selecionar aqui a data de publicação, o assinante que a gente precisa registrar lá. Esse arquivo ele é assinado digitalmente, né? Então a gente precisa de que o assinante, né, seja a mesma pessoa do certificado digital para gerar esse arquivo. E gerando esse arquivo, ele vai ser impresso aqui, né? E ele também fica disponível como um arquivo para ser publicado neste padrão, que são as informações, um texto referenciando ali a lei, né, e os títulos com documento censurado, algumas informações do título aqui para ser publicado. Bom, passando o prazo, né, de pagamento desses títulos que foram intimados, ou seja, o boleto venceu, não foi pago, esse título agora pode ser protestado. Os que foram para edital também tem esse prazo de pagamento. Depois desse prazo de pagamento, esse título também não foi pago. Todos eles, né, vêm para essa possibilidade aqui da geração de protesto, né? Fica tudo em uma tela só. Essa tela vai exibir esses títulos aqui passíveis de serem protestados, vai mostrar o último status desse título, se ele foi intimado ou se ele foi para edital. É possível gerar individualmente o protesto para cada título ou gerar de uma vez só aqui para todos esses títulos aqui dessa tela, né? Então, gerando aqui os protestos, o sistema vai, de fato, né, registrar a situação de protesto, vai gerar o retorno do título para enviar isso para a CRA e também gerar os instrumentos de protesto desses títulos, né? E esse instrumento vai ficar disponível em uma página aqui, onde a gente tem aqui a página de intimação, instrumento e os livros de apontamento e pagamento. Os instrumentos de protesto também exibidos aqui, eu vou selecionar aqui um livro, deixa eu imprimir aqui também num layout padronizado, com as informações do título, né, o que aconteceu,
aqui mais algumas informações e aqui um resumo com a ficha do título. Bom, esse título foi protestado, depois ele vai poder ser cancelado, né? Eu vou só voltar um pouquinho aqui para falar das retiradas, cancelamento e autorização. Essas telas também estão integradas lá com a CRA, então títulos que vêm da CRA, né, eles podem, os pedidos de desistência, os pedidos de cancelamento e as autorizações vão ser obtidos lá da CRA por meio dessas telas, né. Entrando aqui em retirada, você consegue importar, né, clicar para importar, ou seja, a gente vai acionar lá a CRA para importar esses pedidos de retirada. O cancelamento, a mesma coisa, os pedidos de cancelamento vão ser baixados da CRA e as autorizações também, né. Baixando esses pedidos, processando eles, a gente vai pegar esse título e registrar a retirada, né, junto com o selo de retirada ali, o título ele vai ser finalizado, a ocorrência de retirada vai ser atribuída ao título, a gente também vai gerar o retorno automaticamente e enviar para CRA. Bom, o título protestado, né, depois que o devedor ali ou veio um pedido de cancelamento, uma autorização, o devedor quer resolver esse título, né? Títulos protestados vão estar nessa tela de registro de ocorrência. Essa tela, ela é para registrar ocorrências ali fora desse fluxo todo que eu mencionei até agora, né? Então, por exemplo, por os títulos protestados, o registro do cancelamento, né? A ocorrência de cancelamento é feito nessa tela. Então, o título está protestado. Ao clicar para registrar aqui, a gente vai exibir as ocorrências que são coerentes aqui com o que está com o título protestado, né, que é o protesto cancelado ou a suspensão. Então, marcando o protesto como cancelado, nesse caso aqui, a gente vai calcular aqui os emolumentos, há a possibilidade também da solicitação do selo isento com a justificativa, né, então, registrando essa ocorrência aqui de protesto cancelado, novamente, o sistema vai registrar a ocorrência de cancelamento, a solicitação dos selos referente ali ao cancelamento, né, todos os atos ali praticados nesse título, a geração de retorno e envio para a CRA. Sempre que há um registro de ocorrência, né, isso entra dentro do arquivo que vai ser enviado para a CRA, mantendo ali a cadência, né, de envio dessas informações para os apresentantes, né, para a CRA, para que chegue lá até os apresentantes. Nessa tela também, se um título precisar ser devolvido por alguma análise posterior, porque como eu falei, a remessa é baixada automaticamente na CRA, e esse título ele é confirmado para a CRA. Então, qual que é o momento de devolver esse título, já que não tem essa análise prévia, né? Na análise, em que a gente preenche aquelas informações adicionais, né, do título, então, ao verificar aqui, você também tem a possibilidade aqui de consultar a informação de um título. Então, consultando a informação desse título, deixa eu abrir aqui em outra tela, eu não consegui abrir ali na outra. A tela é essa, né? A gente tem as informações do apresentante, do cedente, o sacador, o que veio realmente na remessa para a gente. Informações do devedor. Então, nessas informações é possível o usuário validar, né, se há algo aqui para o título ser devolvido, e nessa tela ali de registro de ocorrência, por exemplo, se o título for para ser devolvido, a gente vem aqui e registra devolvido, o motivo da devolução, baseado, né, nos códigos de regularidade aqui que estão no layout, FEBRABAN, e a data dessa ocorrência, e confirmando, né, a gente vai gerar novamente o retorno, concorrência de devolução, e enviar para a CRA. Aqui, como eu disse, essa integração, né, com os selos eletrônicos, a gente consegue consultá-los todos aqui, né, essa é uma tela especificamente para consultar todos os selos que foram utilizados, né, a gente exibe aqui os últimos utilizados, tem também alguns relatórios que exibem esses selos, e onde os selos aparecem no título, né, depois que ele é finalizado. Por exemplo, esse título que eu estou aqui, ele foi um título que foi pago, então
no histórico do título, a gente tem as situações por onde ele passou, ele esteve em análise, ele foi para intimação e ele foi pago, né? Nesse pagamento é todo aquele processo automático que eu mencionei, o sistema vai identificar esse pagamento, registrar a ocorrência, mandar o retorno para a CRA. Esses selos serão solicitados quando o sistema identificar que esse título foi pago, né? Então, os selos ali referentes, né, a todas as informações que foram preenchidas, né, aquelas informações adicionais que foram preenchidas pelo usuário, a gente calcula, né, baseado em toda a configuração de encargo que a gente tem dentro aqui do sistema, e solicita os selos baseado nisso. Os encargos podem ser consultados também aqui em uma aba específica, né, para conferência, todos os encargos foram cobrados em cima daquele título. Se o título possuir alguma imagem, também é possível visualizá-la aqui nessa aba de imagens. Relatórios são para conferência, por exemplo, de controle de repasse, né, os títulos pagos, por exemplo, a gente consegue pesquisar aqui, né, quantos títulos pagos, né, daqui, daquele apresentante, naquela data, para a gente fazer um batimento. Tem relatórios aqui para a gente checar títulos protestados, né, consulta de selos, consulta do título por situação também. Eu quero saber quantos títulos foram intimados no período X. Então, é possível verificar nesses relatórios que estão disponíveis aqui. E acho que por último aqui a certidão, né? Certidão, que é a certidão ali para exibição dos se há, né, protestos ou não ativos para aquele nome pesquisado, aqui na certidão. Então, a emissão da certidão de protesto também está padronizada, né, com o texto, quem solicitou, qual que é o requerente, né, o requerido, aqui com o selo, né, já devidamente também solicitado eletronicamente, automaticamente, aqui os encargos utilizados para a emissão desta certidão. Bom, eu acho que é isso. O que eu destaco aqui, principalmente, eu já passo a palavra para o Dr. Christian, né, mas o que eu destaco aqui é essa proximidade realmente minha, né, e do time de atendimento com a configuração, o acompanhamento, né, realmente a gente passou dessa fase inicial que o Dr. Christian trouxe, né, a gente resolveu o que tinha que ser resolvido lá inicialmente, então estamos em um ponto bem avançado, onde essa curva, né, de adaptação aqui, ela é muito menor para os usuários, né, que utilizarão o sistema. Então, essa proximidade minha e do time de atendimento, né, tanto com os responsáveis do Instituto, Dr. Christian, quanto, né, diretamente com os responsáveis dos cartórios, né, que podem nos acionar para a gente lidar com qualquer tipo de situação, eu acho que é o que faz o processo, sabe, essa engrenagem girar conforme ela tem que girar e de forma rápida, né. Como o Dr. Christian pontuou, a gente não pode perder tempo, né, nesse processo, a gente não pode perder um segundo. Então, qualquer intercorrência, assim, a gente está extremamente disponível para poder resolver essas situações. Então, doutor Christian, eu fiz aqui um breve resumo do sistema, né? Se eu fosse entrar em cada menu aqui, a gente ia demorar horas e horas. Não, é muito complexo, muito grande. Mas, assim, basicamente é isso. Matheus, muito obrigado. E eu gostaria de frisar exatamente isso. Eu sempre falo que o segredo de qualquer sistema é o suporte. Você pode ter o mais bonito, você pode ter o mais elegante, o mais usual, mas se você não tiver a quem recorrer quando o negócio não funciona, você vai ter uma frustração muito grande, vai ter muita confusão dentro da sua serventia. E é exatamente esse diferencial que a P21 vem desenvolvendo e já vem nos acompanhando desde o início da nossa CRA. Nós estamos com a P21 trabalhando com a nossa solução desde 2014. E de lá para cá, nós já conseguimos desenvolver muitas funcionalidades que hoje fazem a diferença na rotina operacional de vocês. Claro que a maioria delas invisível, da forma como tem que ser. Chegou, facilitou, mas ela está lá.
Observe que esse sistema, ele tem alguns pontos de destaque. Primeiro, como eu já havia falado, ele é um sistema web. O que é que eu preciso para usar esse sistema? De um computador e internet. Só. Segunda funcionalidade, ele está integrado com a nossa plataforma de CRA. Significa dizer que todos os dias de manhã eu já tenho as remessas que precisam ser apontadas, passíveis de ser carregadas diretamente na base do sistema. Uma vez que eu carrego essas remessas, eu já passo para o processo de análise de requisitos formais dos títulos. Analisei os títulos, aponto, já está integrado com o banco. O banco já registra os boletos e já dá como retorno uma relação de intimações em PDF, acompanhada dos boletos, que está no pronto para ser impressa e colocada à disposição do intimador de vocês. Existe a contagem de prazo, existe o controle de desistência, existe o controle de suspensão e sustação judicial, a depender do caso. Existe a geração do instrumento eletrônico de protesto, a integração com a SEMPROT, que é requisito legal que a gente se integre, a integração com o Jornal do Protesto, que é a nossa página de publicação de editais, juntamente com a própria página oficial da SEMPROT. Então, meus amigos, é uma série de facilidades. E o melhor, esse sistema está sendo oferecido de forma subsidiada pelo Instituto de Protesto para as serventias de até 200 títulos. Mas, Christian, por que até 200 títulos? Porque 200 títulos é exatamente o perfil daquele cartório menor, daquele cartório que tem mais dificuldade, daquele cartório onde o processo ainda se amarra muito na operação manual. E aqui a gente ganha em oferecer essa mecanização, em oferecer padronização de procedimentos, e ganha o cartório em segurança jurídica, e ganha todo o protesto como um todo, quando a gente ajuda quem está mais vulnerável na nossa cadeia. Recebo mais de 300 títulos. Tem como eu contratar o protesto web? Claro que tem. Eu acabei de disponibilizar para vocês, aqui no nosso chat, um link de uma lista de interesse, onde vocês vão se identificar, colocar o nome da serventia de vocês, colocar o telefone de contato, e nós entraremos em contato para que a gente possa agendar uma reunião, para que a gente possa apresentar e conversar mais proximamente sobre esse produto. Mas é fundamental que haja esse start. O Instituto de Protesto está aqui à disposição dos senhores. Nós estamos oferecendo a ferramenta. Christian, eu sou obrigado a contratar o Protesto Web? Não. Isso aqui é uma solução que nós estamos oferecendo pelo Instituto. Mas eu já tenho um sistema, quero manter. Eu tenho um sistema, não estou satisfeito, quero migrar. É possível? É possível. Ok? E um outro destaque muito importante é que, com essa quantidade de informações que a gente precisa alimentar diariamente, as várias centrais, os vários controles, pensar em serventia extrajudicial, de qualquer atribuição que seja, e trabalhar de forma manual é impensável. Então, aqui está, nós convidamos a vocês a conhecerem mais o sistema, aqueles que tiverem interesse, nós deixamos a lista para que vocês possam preencher os formulários, para que a gente posteriormente possa entrar em contato. Os cartórios que assim tiverem interesse, que recebam até 200 títulos, a gente senta, conversa, vamos fazer um plano de implementação para que a gente possa seguir. E como eu falei, o critério original são cartórios que recebem até 200 títulos. Mas se houver a necessidade da gente negociar com cartórios que recebem um pouco mais, a gente entra junto nessa linha de negociação. E o importante é a gente trabalhar para evoluir os nossos procedimentos e, principalmente, atender os prazos com segurança dentro das serventias do Estado do Maranhão. Ok? Mais alguma colocação, Matheus? Bom, aqui eu apresentei o sistema de uma forma mais resumida, né? Como eu disse,
mas se vocês tiverem interesse realmente em conhecer o sistema mais detalhadamente, eu me disponibilizo, né? Estou disponível para poder parar num momento um pouco maior, né, individual, se vocês quiserem fazer perguntas ali, vamos navegar no sistema, vamos fazer isso. Estou disponível para mostrar o sistema de ponta a ponta ali, para vocês conhecerem, né, a solução realmente, para deixar mais claro aí, claro que por intermédio aí do Instituto, né, então eu estou disponível para eventuais dúvidas, né, e como o Dr. Christian disse, acho que o principal ponto aí é essa rápida, né, essa rápida resposta, né, às situações que acontecem, não só no dia a dia, no atendimento, mas respostas também de implementação do sistema. Olha, a gente identificou que isso daqui realmente está ficando obsoleto, né, tem uma oportunidade de automatizar mais uma parte aqui que está sendo morosa para o cartório. A gente conversa, a gente desenvolve, né, a gente traz isso para dentro do sistema para tirar mais uma parte manual ali de dentro do sistema e colocar mais uma parte automática, porque esse é o objetivo, né, realmente minimizando a quantidade de ações manuais e diárias né, que os usuários, as pessoas têm que fazer ali para conseguir progredir aí para que o fluxo do protesto, né, aconteça no dia a dia. E, meu amigo, já tem uma novidade. Nós estamos com um código de normas novo aqui no estado do Maranhão, recém-publicado, agora de abril de 2025, do mês passado, provimento 28 de 2026. E, claro, que a gente vai precisar se debruçar sobre ele, analisar o que precisa ser adaptado no sistema de protesto, não só do protesto web, mas também de todos os sistemas de protesto do estado do Maranhão para se adequar a essa nova normativa. Então, vem coisa nova pela frente. Eu gostaria de perguntar se algum de vocês que estão assistindo tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta. Como não houve, meu amigo Matheus, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do nosso presidente do Rio de Janeiro, Leandro, a presença de cada um de vocês que acompanharam conosco esse bate-papo. Muito obrigado. Oi. Oi? Oi, boa tarde. Ô, Tiago, pode falar. Tudo bem? Tudo. Eu sou o Tiago aqui do cartório da cidade de Matões, Maranhão. Perfeito. Sobre todas as informações aí que o Matheus mostrou, o procedimento do protesto, né? Graças a Deus, nossa serventia, ela é muito preocupada com esse procedimento do sistema, que é muito melhor, muito mais rápido e eficaz para a serventia, né? Então, assim, todas as serventias seria importante implantar isso para que melhore mais ainda o andamento do protesto, não é isso? Perfeitamente. Tiago, quanto mais mecanizado tiver o teu cartório, claro que a gente não consegue mecanizar tudo. Sim. Existe a parte humana do trabalho. O tabelião, o oficial, ele vai ter que analisar os critérios que eles precisam analisar. Mas aquilo que pode ser mecanizado, a gente precisa e deve incentivar a mecanização. Lembra que nós estamos trabalhando com dinheiro. E o pior, Sim. dinheiro é isso. Quanto mais controle a gente tiver em cima disso, mais a gente consegue acertar, minimiza o risco e a gente consegue entregar o trabalho mais rápido. Só uma pergunta. A questão do prazo do edital, eles são 3 dias úteis, não é isso? Vamos entender prazo de edital. O edital ele é publicado sempre que não há sucesso na intimação pessoal. Sim, sim. Okay? Então, quando eu for para a publicação do edital, eu tenho que estar com essa intimação pessoal já cumprida, ou no sucesso, ou principalmente no insucesso. Se o devedor tiver se negado a receber, eu tenho que publicar edital. Se eu chegar no local fornecido pelo apresentante e o cidadão disser, olha, ele se mudou, publica edital. Faleceu, publica edital. E qual é o prazo do edital? De acordo com o nosso código de normas, é o dia da publicação e o próximo dia útil seguinte. Uhum. Entendeu? Mas Entendi. isso também já está parametrizado, porque quando você faz a alimentação do edital direto no sistema, ele já cai no jornal do protesto ou cai na página da CEPROT. Aquele extrato
que é o resultado da publicação, já serve para você fixar no mural do seu cartório e atender o requisito que o edital tem que estar publicado no mural do cartório. Ok? Ok. Ok, muito obrigado. Mais alguém? Eu acho que é só. Meu amigo Matheus, uma boa tarde. Eu convido novamente a todos. Acessem o formulário, preencham, entrem em contato. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Nós temos o grupo do Instituto de Protesto, onde vocês podem nos acionar também. Nós também temos acesso aos outros grupos da ANOREG, do grupo de discussão, que é onde a gente sempre compartilha as nossas publicações. E nós estamos sempre aqui de pé e à ordem para atendê-los naquilo que preciso for. Uma boa tarde e muito obrigado.